Bom dia! E hoje a nossa leitura é a primeira carta ao Timóteo, capítulo 3 e 4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 3. Funções eclesiásticas. Eis uma coisa certa: quem aspira ao episcopado saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitadeiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e na castidade. Pois quem não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha cair na mesma condenação que o demônio. Importa, outro sim, que goze de boa consideração por parte dos de fora, para que não se exponha ao desprezo e caia assim nas ciladas diabólicas. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso de bebida e ao espírito de lucro, que guardem o mistério da fé numa consciência pura, antes de poderem exercer o seu ministério, sejam provados para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. As mulheres também sejam honestas, não difamadoras, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos não sejam casados senão uma vez, e saibam governar os filhos e a casa. E os que desempenharem bem este ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé em Jesus Cristo. O mistério da bondade divina. Essas coisas te escrevo, mas espero ir visitar muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Sim, é tão sublime, unanimamente o proclamamos, o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificada no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Capítulo 4. Perigo dos falsos doutores. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros haverão alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ações de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada de reprovável, quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Recomenda essa doutrina aos irmãos e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguistes com exatidão. Ministério de Timóteo. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeite-as. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito à piedade, essa sim é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se somos afadigados e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja este objeto de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Fiéis te impôs as mãos. Põe nisso toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nessas coisas. Se isso fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.